Sejam bem-vindos ao PolideiaCast. Todos somos políticos e temos uma ideia sobre política. Eu sou o Rogério Oliani e hoje eu estou recebendo a Suzana Medeiros Dalmolin, que ela é formada em serviço social, mestre em educação, além de outras especializações. Se nós fosse ler o currículo dela aqui, ó, nós vamos ficar só lendo o currículo e não vai passar. Mas atualmente ela é coordenadora do Programa Municipal de Políticas para Mulheres, o Por Elas Cascavel. É isso, Suzana? Seja bem-vinda. Obrigado, é um prazer estar aqui. E é isso mesmo, eu sou assistente social, né? Me formei no serviço social. Não vou dizer no ano, né? Porque daí já vão também fazer uma conta até para descobrir a idade, né? Mas é uma alegria estar aqui e poder falar um pouquinho, né, da minha atuação. E, de fato, hoje eu trabalho na proteção às mulheres. A Suzana, que está aqui hoje, eu falo que ela tem uma qualidade muito, muito maravilhosa, porque a gente já foi lá na igreja e eu brinco assim, ó, ela canta muito. Além de tudo isso que ela faz, ela canta muito. A gente foi no culto lá um dia, ela começou a cantar, eu olhei pra minha esposa e falei assim, caraca, minha esposa olhou assim, nossa. E aí, parabéns, viu? É uma qualidade de louvar, né, de ter tudo isso. Além disso, tudo que você faz, evidentemente. Obrigada, agora você me pegou. Eu pensei, fiquei guardando, falei, vou guardar essa surpresa. Suzana, vamos lá. Serviço social, programa, como é que você chegou até aqui? O que você fez da tua carreira para você estar onde você está hoje? Quando eu me formei em serviço social, eu morava em Toledo. E na faculdade, na época, né, tinha esse curso. Eu comecei a cursar e me apaixonei pela profissão. E logo após eu casar, eu vim morar aqui em Cascavel, fiz o concurso na prefeitura e passei. E estou trabalhando há mais de 20 anos. E sempre estive atrelada à política de assistência social, saúde. E hoje eu trabalho numa secretaria especializada que, nessa especialidade, ela faz a proteção à mulher. Que é a secretaria, ela tem um nome comprido, sabe? É Secretaria Especializada de Cidadania, da Proteção à Mulher e de Políticas sobre Drogas. E dentro da proteção da mulher, nós temos o programa Por Elas Cascavel, que a gente trabalha juntamente com as mulheres em várias ações, que nós trabalhamos principalmente a questões relacionadas à violência. Né, como se proteger, como denunciar, o que a mulher tem que fazer. Então, a gente presta esse tipo de orientação em inúmeros lugares, que nós somos convidados, nós vamos nas empresas, vamos nos colégios, vamos nas unidades que tem aqui em Cascavel, sempre dialogando com mulheres, independente da idade. Eu já peguei desde menina, mulheres de 20, 30, 40, 50 anos, como também muitas mulheres idosas. Porque às vezes a gente tem uma... Que nem sabiam que era violência, né? Porque vem de uma geração que era... isso é normal. Não, já teve situação em estar conversando com as mulheres e ao final elas chegaram e disseram assim, olha, eu acho que eu estou vivendo uma situação de violência. Quando a gente vai conversar com essa mulher, o que ela está passando dentro de casa é uma atrocidade. Só que o que acontece? É naturalizado, é o jeito dele... ele é uma boa pessoa, ele só é ruim quando bebe. Mas quantas vezes ele bebe? Ele bebe todo dia, então ele é ruim todo dia. E às vezes a gente tem uma ideia de que mulher, quando a gente fala em mulher, o que vem na nossa mente? Uma mulher adulta, ali 30, 40, 50 anos. Mas mulher é desde o seu nascimento, só que a gente não diz, nasceu uma mulher. Sim. A gente diz, nasceu uma menina. Mas a menina, a adolescente, a jovem, a idosa, ela é mulher. Ela nasce mulher e ela morre mulher. Só que eu brinco que quando a mulher completa 60 anos, ela deixa de ser mulher para ser vó. E não, ela é uma mulher. Ela continua sendo uma mulher. E que também está em situação de violência. E é uma relação muito... Eu vou te confidenciar, é um assunto que me agrada muito poder falar, porque eu fui criado junto, eu tive as minhas amigas de infância, são amigas de infância, né? Então era minha irmã, Ana Paula e Ana Cláudia. Então nós éramos muito, muito próximos ali. Evidentemente que eu tinha amigos, eu jogava futebol, tudo mais, mas o final de semana era sempre na casa da Ana Paula e da Ana Cláudia que nós passávamos lá. E então eu lembro que na minha fase, quando eu cheguei no colégio, eu não tinha aquela dificuldade de, é a primeira menstruação. Isso pra mim já era um assunto batido. Por quê? Porque eu estava sendo, né, já tinha esse conhecimento, vamos dizer assim, né?
E outras atrocidades que a gente vê na nossa sociedade de feminicídio. Eu não sei se é assim se o nome, a termologia é correta de feminicídio, mas por homens extremamente violentos de um caso. Eu tive um colega que perdeu a filha, um colega de pós-graduação que perdeu a filha por uma questão de violência. O marido dela, por uma briga, uma discussão, jogou ela no chão, ela bateu a cabeça no vaso e veio a falecer. Então é uma situação assim que não me agrada falar, mas eu acho que a gente precisa botar luz sobre esse assunto, sobre o que é a violência. E nós estávamos conversando antes aqui sobre como é que funciona esse programa, como é que vocês fazem o tratamento, que não é apenas para as mulheres, mas também para as pessoas que fazem o ato de violência, os autores dessa violência. É isso? É isso. Até eu quero dizer algo anterior a isso, que quando eu recebi o convite para coordenar esse programa, até numa conversa com o prefeito Paranhos, ele disse, olha, Suzana, não tem nada, né? Você vai ter que, a partir de agora, criar do zero. E eu sabia do desafio que ia ser. E em diálogo, inclusive, também com a secretária Vanilce, que o nome Por Elas Cascavel veio dela, né? Foi batizado por ela. Eu tinha um entendimento que falar de violência e tratar de violência, nós não podemos falar só para mulheres, nós temos que também falar para os homens. Mas quais homens, né? Todos os homens. Mas em diálogo com o Poder Judiciário, por meio da doutora Nícia, que é a juíza desse primeiro juizado de violência doméstica e familiar, e com a doutora Andréia Frias, que é a promotora de justiça que cuida disso, nós precisamos trabalhar com esses homens, né, que vêm até nós, são denunciados, estão ali cumprindo, né, medida protetiva ou já sentenciados. Esses homens têm que ser trabalhados, porque o que acontece? O problema não é você, vamos dizer assim, um problema menor, né? Não é você agredir uma esposa, mas eu já peguei homens que respondem por 5 Maria da Penha com 5 mulheres diferentes. Caramba! É a reincidência. O que acontece? E ele não está tratando ele, né? Não está tratando ele. Ele separa da mulher, mas o problema vai junto. Ele não vai deixar de se relacionar. Ele vai ter a segunda esposa, a terceira esposa, a quarta esposa, como esse cara, a quinta esposa. E qual que é o maior agravante em tudo isso? Que com essa esposa ele faz 2 filhos, com essa ele faz 1, com essa ele faz 3. Eu peguei um senhor que ele tinha 14 filhos, Caramba. Esparramado com várias mulheres. Né? Todas ele tinha um problema de violência. Então a gente pensou, a gente precisa trabalhar com esses homens, né? Então nós iniciamos o ano passado, foi um trabalho assim que nós fomos aprendendo com os acertos e com os erros e finalizamos o ano com 430 pessoas atendidas. Que maravilhoso. Como que essas pessoas vêm a nós? Né? Eu gosto de dizer isso porque já aconteceu a situação de eu estar num lugar conversando com mulheres. E ao final, algumas esposas vêm dizer assim, escuta, como é que eu faço para encaminhar meu marido? Porque ele precisa ir lá falar com a senhora. Falei, olha, daí só se tiver uma denúncia, né? O caminho é denunciar ele para a polícia e depois ele vai lá. Brincadeira. Então lá não é algo assim que a gente diz assim, uma porta aberta que as pessoas vão vindo. Não, lá eu só recebo pessoas encaminhadas, elas são intimadas pelo Poder Judiciário e daí tem que cumprir, né, aquela determinação judicial. Então, ali já vem o dia, o horário, o local e a pessoa que eles têm que procurar, que no caso sou eu. Nós fazemos esse atendimento no período da noite, já pensando no homem e na mulher trabalhador, né, trabalhadora. Por que homem e mulher? Porque não é só o homem que comete a violência contra a mulher. Nós temos relacionamentos, por exemplo, homoafetivos de 2 mulheres, uma violência de mãe para filha, de filha para mãe, que envolva a questão familiar, doméstica e de gênero contra a mulher. Tá. Mas 99% são homens, né? A grande maioria. E esse ano nós iniciamos os trabalhos em fevereiro e nós já passamos de 300 pessoas, né, encaminhadas e atendidas.
Então, ele é intimado e ele vem, ele tem que cumprir ali o número de encontros, que são 6 encontros que se realizam dentro de um mês. Então, cada mês eu tenho em torno de 30, 40 pessoas e que eles recebem orientações e essas orientações têm que fazer com que eles venham a refletir. Por isso o nome é Grupos Reflexivos. Ele reflete sobre a sua atitude, sobre o seu comportamento, por que ele age daquela forma. Veja que são, assim, eu digo que a grande maioria são homens bons. Eles são bons trabalhadores, são honestos, são íntegros, fazem um trabalho maravilhoso. Mas dentro de casa ele não consegue administrar suas emoções. Ele é grosseiro, ele é violento. Ou ele aceita calado tudo que acontece durante o dia dele e em casa ele precisa dentro explodir. de casa. E daí a gente começa a trabalhar essas questões. A primeiro encontro, inclusive sou eu que trabalho com eles, eu falo tudo que é violência. Porque muitos chegam para mim e dizem assim, eu nem sei porque eu tô aqui. Porque eu nunca bati na minha mulher. Ah, mas já vamos conversar. Aí eu começo. A violência física o que é? Bater, empurrar, morder, puxar cabelo, dar chute, beliscão, tapa, isso, aquilo. Aí eles falam, isso é violência. Aí tem uns que nunca bateram, né? Fala assim, eu nem sei o que eu tô fazendo aqui. Já dou uma ajeitada na cadeira aqui, tô grandão. Mas quando eu entro na questão da violência psicológica, de gritar, de humilhar, né? De ficar expondo a vida da mulher, aí eles já... Aí eu digo assim, quem aqui nunca bateu? Tem uns quantos? Quem aqui nunca gritou dentro de casa? Ninguém ergue a mão. Por quê? Porque a violência, ela é verbal, ela é psicológica. E daí a gente entra também na violência moral, diminuir a mulher, humilhar ela na frente dos outros, não deixar ela ir e vir, não dar liberdade a ela. Então, isso também são ficar fiscalizando o celular, mandar mensagem pelo celular, xingando, gritando. Se o camarada está em medida protetiva e faz isso, é descumprimento de medida. Então, a gente vai orientando. Aí, a gente trabalha questões familiares, relação pais e filhos, a comunicação, né, não violenta, uma fala assertiva. Eu não preciso concordar com tudo, mas eu não tenho que resolver quebrando tudo dentro de casa. Eu posso resolver de uma forma dialogada. Quando chega no 6º encontro, aquele cara que chegou com... Que eu brinco assim, né? Parecia um cara de demônio, né? Que quer matar a gente. No 6º encontro, a grande maioria diz assim, olha, eu quero agradecer a senhora. Já foi quebrantado. Já foi quebrantado. Teve homens que já chorou, teve homens que já vieram para mim e disseram assim, o que eu preciso fazer para mim ter um atendimento? Eu preciso contar a minha vida para a senhora. Aí eu digo assim, o que o senhor precisa não é uma conversa comigo, o que o senhor precisa é terapia. E muitos nós já encaminhamos para terapia, muitos, que estão fazendo inclusive. Que maravilhoso, que programa maravilhoso, porque eu vejo assim, e não tô querendo dizer que essa pessoa violenta, ela é uma vítima da sociedade, como se diz, né? Ai, ela teve, os pais foram violentos. Ai, porque ela teve uma situação... Eu acho que assim, a gente, a partir do momento que a gente vive em sociedade, independente do que aconteceu comigo na minha infância, eu preciso olhar e falar assim, beleza, eu tenho um problema. Porque não é essa questão de vítima da sociedade. Ai, coitado. Então, mas é porque você tem que entender que os pais dele brigavam com ele, por isso que hoje ele briga com a esposa, que pra ele isso é um sinal de que ele tá amando a esposa quando ele grita e bate nela. Não é isso, não. Tem que procurar tratamento e vamos viver em sociedade, entendeu? E não é nenhum demérito, né? A pessoa procurar o tratamento, fazer a terapia é muito bom, inclusive, até para as outras áreas da nossa vida, que a gente consegue, inclusive, não ser tão inseguro. Porque o que acontece muitas vezes nesse ciúme, né? É uma insegurança que a pessoa tem que tratar, né? E a partir disso ele vai ter segurança nos negócios, ele vai ter segurança em tudo que em todos os relacionamentos que ele tiver. Então é uma coisa muito legal também que você falou, né? Que os nossos grupos reflexivos, a gente não pode dizer isso, mas eu vou dizer, eles também têm uma pegada terapêutica. Por quê? Maravilhoso. Em que momento que esses homens puderam sentar e falar dos seus problemas, falar das suas dores. E ali a gente deixa eles falando, e é tão legal
que assim, no primeiro dia nem tanto, mas a partir do segundo, terceiro, até assim eles têm um relacionamento entre eles, né? Sim. Eles se percebem. E daí, enquanto um fala, o outro, não, cara, ó, isso aí também já aconteceu comigo. Aí o outro diz, ó, gente, você viu, a gente precisa melhorar. Quando acontece isso, eu deixo, sabe? Para que a fala se abra nesse sentido, porque eu entendo isso como uma cura terapêutica. Eu preciso melhorar, eu não posso ser assim. Porque daí eles começam a se perceber todas as ações violentas que eles estão tendo. Então, o que a gente fica muito feliz, né? E qual que é o nosso maior objetivo? Que esse ciclo venha, que pare ali, que não haja reincidência, né? Então, a reincidência, ela é terrível, né? Como eu já disse, principalmente quando tem filhos. E algo que eu digo para eles, existe ex-mulher, mas não existe ex-filho. Filho é filho. E a maior lacuna que tem na vida de uma pessoa é a questão da paternidade. A ausência do pai destrói a vida de uma pessoa. E daí sim eles se percebem. Porque muitos também não tiveram a presença do pai. E sabem, sentiram na pele, sentem na pele a ausência do pai. Então eles mesmos dizem, eu não posso repetir na vida do meu filho o que eu vivi. A minha história não é a história do meu filho. Então, nesses encontros eles percebem isso, né? Percebem. Lógico que tem uns que entra uma parede branca e sai uma parede branca. É normal. Né? Porque a gente também não pode dizer que é 100%, mas a grande maioria, sim. Teve um que disse assim, olha, esse trabalho só tinha que fazer lá na firma onde que eu trabalho, porque olha, aqui é uma arada complicada. Aí eles começam a ver que eu, né? Começa a querer tratar os outros. Começa a querer tratar os outros. É bom, né? É bom. E você estava falando também que esse trabalho está começando a difundir também nos colégios, para os adolescentes. Como é que é isso? Nós vamos nas escolas, nos colégios, né? Eu gosto principalmente de pegar ali o ensino médio, né? Terceirões ali, porque daí a galera já está com 16, 17, alguns 18 anos, que é naquela idade, assim, do namoro, né? Então, conversar com as meninas, com os meninos, principalmente princípios de respeito, do cuidado, as meninas de se preservarem um pouco mais, o autorrespeito, né? O respeito com elas mesmas. Porque hoje, assim, conversando com alguns professores, eles até nos falam, né? A questão de enviar fotos nudes, as implicações disso, né? Então, a gente acaba atendendo, assim, muitos adolescentes, muitos jovens com até mesmo ideação suicida, problemas emocionais, depressão, que é em torno desses sentimentos mal trabalhados, né? Ou não trabalhados. Então, o nosso trabalho está sendo muito embrionário nesse sentido. Semana passada, retrasada, não me lembro, eu estive na empresa Lar, conversando com homens e com mulheres, falando sobre isso. Então, foram extremamente receptivos, ouviram, entenderam. Então, nesse sentido, a gente tem esse trabalho, sabe? E uma coisa muito legal que vai agregar, que foi criado, foi instituído no município semana passada, foi um programa da Fabiola que se chama Papo de Macho. Eu vi um Jorjão com uma camiseta, Papo de Macho. O Papo de Macho é uma pegada assim, é macho falando pra macho. Que legal. Porque quando eu começo a falar, e isso é bem interessante, quando eu começo a falar, eles ficam me olhando e dizem assim, é lógico, né? Ela é mulher, tá defendendo as mulheres. Mas porque eu tenho parceria com algumas pessoas, quando vai colegas meus homens falando, eu percebo que é diferente. Entendi. Então, esse papo de macho vai ser homens falando para homens. Porque daí eles também podem trazer coisas que às vezes não trazem porque a gente é mulher. Então, por mais que a gente tenha toda uma habilidade, um conhecimento, uma técnica, mas a gente não é homem. Então, tem algumas questões, assim, que foi, assim, muito legal, porque daí, quando o homem fala para o homem, fala, cara, né, para com isso. Eu até acho maravilhoso isso. Quando você estava pensando, quando você falou que a gente também atende homens no programa Por Elas Cascavel. A minha primeira ponta aqui que eu fiquei pensando, falando o seguinte,
todos os programas que você for imaginar, empreendedorismo feminino, não sei o que lá, todos eles olham para os homens e falam assim, nós vamos desconectar de vocês, nós vamos ficar sozinhas aqui. E eu acho isso, assim, primeiro que eu acho que o governo, ele pensa em programas gerais e para mulheres. Existe esse tipo de já não vou chamar de preconceito, mas um foco específico nas mulheres, porque eu entendo que muitos anos também não teve essa questão. Mas quando a gente desconecta de programas, por exemplo, a gente vai falar de violência à mulher, a gente vai pegar só a mulher e vamos tratar só a mulher. Acho que a tua sacada de pegar o homem e falar assim, ó, você que é violento, vem cá que nós vamos tratar, é simplesmente maravilhosa. Por quê? Porque a gente está tratando a causa. E eu acho também que precisam de mais políticas públicas nesse sentido, no sentido da gente poder olhar para o homem também e falar assim, viu, vamos falar de empreendedorismo feminino? Vamos, mas os homens também vão participar. Para que eles não fique um negócio assim, ai, menina compra com menina e menino compra com menino, entendeu? Não fica esse negócio. Nós vivemos numa sociedade, todos podem comprar entre si. E se a gente fosse fazer de outros programas do governo, eu sinto isso. Então acho que sim, acho que a gente pode ter programas femininos sim, mas que os homens participam também para poder olhar para aquilo. É evidente que eles não são protagonistas, porque eles podem participar daquilo e falar assim, olha que coisa importante que tem aqui, eu não sabia que tinha. Ela pode ser fornecedora da minha empresa e eu não estava sabendo que isso acontecia aqui. Exatamente. Pensar na sociedade enquanto pessoas. Isso. Pessoas, né? Então a gente sempre trabalha muito nesse sentido. Evidente que, né, se a gente for pegar uma questão de gênero, a mulher, ela, né, vamos pegar as situações de feminicídio, né, se a gente pegar uma proporção de mulheres que tiraram a vida de um homem e homens que tiraram a vida de uma mulher, né, consideravelmente Sim. aqui o número de homens que tiram a vida de mulheres é muito maior. Inclusive, eu faço parte de um grupo de WhatsApp que é a nível de Paraná, que é o Fórum, né, de Mulheres, né, de Gestoras. Praticamente todos os dias é um caso que acontece aqui no Paraná, né? Então, aconteceu um feminicídio na minha cidade, aconteceu um feminicídio na minha cidade. Então, a gente vê muito isso. E quando você vai ver o cara que tirou a vida dessa mulher, ele não é um bandido. Pode ser que tenha algumas situações que o cara responda por outros crimes. Sim. Mas a grande maioria acaba tirando a vida da mulher por emoções. Não tem seguro, é um cara inseguro, é um cara ciumento, é um cara que, sabe, que não consegue trabalhar suas emoções e na explosão tira a vida de uma pessoa. Qual que é a implicação de tudo isso? Que com a mudança de lei, porque antigamente tratava tudo como homicídio, né? Então o feminicídio ele veio com essa questão de gênero, né? Tirar a vida de uma mulher. Mas a questão é que é um crime hediondo e qualificado. Então, a pessoa, né, ela não tem como negociar isso. Então, a lei também veio trazer um peso maior nesse sentido. E quando ele é qualificado, não existe a história, eu não queria tirar a vida dela. Agora, pode acontecer numa briga de casal, como você colocou, né, a pessoa escorregar, cair, enfim, é um acidente, mas tirou a vida. Então, a importância da gente saber trabalhar com as emoções e lidar com elas. Esse caso eu acho que foi um rompante, onde o cara jogou a menina no vaso sanitário. Eu lembro que eu vi umas fotos, assim, é uma coisa bem horrível, assim. Mas... E acabou com... Eu sempre falo, né? Acabou com 2 vidas, né? Com 2 vidas. Porque acabou com a dele, porque ele tá preso. E os acabou filhos. Com a dela, né? O ano passado, nós fizemos um fórum aqui em Cascavel, que o tema foi feminicídio. Fórum Municipal de Políticas para Mulheres. Feminicídio. E a nossa discussão era aqueles que ficam. Porque o cara tira a vida da mulher, acabou com a vida dele. Vai preso, vai pagar, enfim. A mulher morreu. Não tem como você trazer ela de volta. Sim. Mas e quem ficou? Que são pessoas que a gente não fala. Que é a mãe dela e a mãe dele. Sim. O pai dela e o pai dele. Os filhos, os irmãos, os colegas de trabalho, pessoal da igreja, pessoal da comunidade. São pessoas que vão sofrer com isso. E daí, assim, é terrível hoje você pegar uma pessoa que diz: a minha mãe foi morta, é um caso de feminicídio. Então, são traumas, né, que vai acompanhar essa pessoa. Suzana, pra gente ir para
por uma parte um pouco mais política, já que a gente vive essa questão das eleições, o que você acha que falta hoje de políticas públicas? E eu quero muito respeitar aqui o teu cargo, como você é uma funcionária pública da prefeitura e você não fala em nome. Eu quero deixar isso muito claro para você que está assistindo. A Suzana não está falando em nome da prefeitura de Cascavel, até para não comprometê-la. Mas o que você acha que falta? Quais são as tuas ideias ou como é que você poderia contribuir para essa questão de mais políticas para as mulheres, mas que também envolvam os homens nesse tratamento? O que você consegue entender desse aspecto todo? Eu creio que a gente já iniciou. Talvez fortalecer, né? Mais pessoas, né? Vamos pensar aí numa formação, né, de trabalhadores para que estejam na linha de frente. Porque eu vou falar para você, eu já estive conversando com vários profissionais, a gente tem aqui uma rede organizada que nós temos encontros periódicos, enfim. Eu já estive falando algumas vezes. E eu digo assim que para esse trabalho tem que cuidar muito a pessoa que vai colocar lá. Primeiro, não pode ser uma pessoa recém-formada. Pessoa recém-formada, passou no concurso, vai lá trabalhar. Não dá certo. Porque a pessoa ela tem que ter conhecimento de rede. Não, esse cara aqui, ele precisa disso, ele vai ser encaminhado para esse lugar. Não, esse aqui precisa ser encaminhado para esse lugar. Então, a pessoa ela tem que saber, tem que conhecer de rede. E saber o que o município tem a ofertar. E não pode ser uma pessoa muito jovem. Porque nós não podemos desconsiderar que são homens que estão ali porque respondem por uma violência de gênero. Se você coloca uma mocinha, jovenzinha, bonita, que vai chegar lá e vai... Olha, vou falar. Então, quando chega uma senhora, que eu falo, às vezes eu vou falar com a véia agora, né? Quando chega uma senhora que sabe... Então, assim, às vezes tem aquelas brincadeirinhas, assim, a gente já coloca a pessoa no lugar. Então, porque pensa, você coloca 30 homens. Uma recém-formada vai ficar um pouco desconfortável. Um pouco desconfortável e a gente coloca ela até numa situação assim, né? Então, você coloca 30 homens, que quando está em grupo eles se fortalecem, né? Sim. E você coloca uma pessoa sem uma experiência, então eu entendo que uma das coisas é uma formação, pessoas que tenham habilidade, que tenham interesse, porque vão trabalhar com questões de violência, vão ouvir histórias. Uma coisa é você ouvir a vítima, outra coisa é você ouvir quem agride. Então, as falas são diferentes. Você tem que estar com o teu emocional muito bem firmado. Então, se a pessoa ela já tem uma experiência, já conhece a rede, tem um interesse em trabalhar na área, que essa pessoa ela venha a ser uma formação para a gente trabalhar com elas e ir agregando pessoas para que mais pessoas venham tratar do assunto, né? Porque também a gente é muito sutil a questão da violência. E tem algumas falas, algumas brincadeiras que se a gente não tomar cuidado, a gente entra na onda. E você não percebe que aquilo é uma fala historicamente construída que tem um machismo de pano de fundo. Vou dar alguns exemplos. Fez um café gostoso, tá na hora de casar. Sim. A gente já não falou isso? Ó, já pode casar, já sabe fazer café. É uma fala machista. Você já ouviu alguma mulher dizer isso para um homem? Não. Né? Mas os homens fazem café também, mas eles não falam assim, café gostoso, hein? O senhor já pode casar, você já pode casar. Mas a gente fala isso para a mulher. Então, a gente, inconscientemente, a gente diz, a mulher que sabe fazer café, que sabe fazer comida, que sabe limpar uma casa, que sabe lavar uma roupa, essa já pode casar. Que vai fazer os trabalhos domésticos. Então, ou então a gente diz assim, essa aqui é a minha mulher. Você não ouve uma mulher dizer, esse aqui é meu homem. Ele não fala isso. Essa aqui é a minha mulher. Porque nos remete a entender que ela é a minha posse, né? Propriedade, ela é minha, né? Então, até isso a gente fala assim, não diga, mas essa aqui é a minha mulher. Não, essa aqui ela é a minha esposa, né? Como eu sou o esposo dela. Então, assim, a gente começa a refletir nessas frases que elas foram construídas. Então, isso também tem que ser trabalhado em nós, né? Para quê? Para que todos
independente aonde for atuar, nas linhas de frente, nos grupos, nos bairros, a pessoa tem que gostar do chão da fábrica, que você tem que estar lá, né? Sim. É falar sobre isso. Então, às vezes eu falo assim, uma coisa, né, que também foi construída historicamente, que é a festa que os pais fazem para a menina quando faz 15 anos. Alguém já fez uma festa para o menino quando ele faz 15? Não, faz quando tá em 18. Né? Porque ele é o homem. Porque ele é bom, velho. E a menina com 15? Então, Que antigamente... apresenta ela pra sociedade, né? Ah, É um negócio muito... aí, olha só. É o muito maluco o pai segura, ela engata no braço do pai É. e ele mostra para a sociedade que a minha filha já fez 15 anos, que ela é uma moça, que ela é bonita, que ela é um partidão e que ela tá pronta para casar. E aí ele bota o sapato nela. Que é o primeiro sapato de salto que ela É vai o primeiro sapato de salto, que ela tá pronta. Aí, andando, ela vai olhar o quê? Os bons partidos. Então, ela sai do braço do pai para engatar no braço do marido. ter. E não ter a liberdade própria. Agora, vamos olhar a nossa história. Quando que a mulher se torna mulher? Baia. Na menstruação? Quando ela casa. Ah, na nossa sociedade? É, É, faz sentido. porque assim, quando ela casa, agora ela é uma mulher. Ai, mas ela é moça ou ela é mulher? Ela é virgem ou ela não é virgem? Então, a gente... Só que assim, lógico que hoje a gente não se Sim, fala, sim. mas a gente carrega isso na história. Tem bastante dessa essa herança, né? Uhum. Mas eu acho que a tecnologia, ela traz isso. E a tecnologia também traz as coisas boas e as coisas ruins, né? Isso. Dentro desse sentido, né? Todo, né? De conhecimento. Você é esposa também, né? Sim. Você é esposa de uma pessoa que eu considero pra caramba, que é o Celso, que é uma pessoa simplesmente maravilhosa, assim, na nossa vida, um grande amigo. O que você leva do teu lar pra essas pessoas? Porque eu digo assim, ó, que pra você chegar onde você chegou, pra você fazer um programa desse, você deve ter tido uma ambiência nisso tudo. Como é que é isso pra que fique uma coisa até um pouco mais clara pra quem tá assistindo? E é interessante a sua pergunta, né? Porque assim, eu vou estar falando de um homem que é o meu marido, né? Então, a gente poderia até vir aqui com um discurso meio preparado, dizer, é porque ele é um bom marido, que ele é o provedor da casa, que ele é o pai das minhas filhas. Isso tudo já está... Já faz parte do papel de uma pessoa que casa e quer ter uma família, né? É responsabilidade dos dois. Trabalhar, cuidar da família, cuidar dos filhos. Mas uma coisa que eu levo, assim, do Celso, e que eu respeito muito ele nesse sentido, é justamente nisso que nós estávamos conversando. O Celso, ele é um homem que respeita as mulheres. E veja que na nossa casa, fora ele, só tem mulher. Porque eu como esposa e 2 filhas. Então, ele sempre nos respeitou e nos deu liberdade, que isso é uma coisa assim que eu ouço muito das mulheres. Meu marido não me deixa sair, meu marido não me deixa trabalhar, meu marido não deixa eu passar um batom vermelho, meu marido não deixa eu usar tal roupa, meu marido não deixa eu cortar o cabelo, não deixa eu pintar as unhas. Então, isso é privar de liberdade. Então, nesse sentido, as nossas escolhas, tanto a minha quanto a das minhas filhas, ele sempre deu a liberdade, né? Sou parceiro, estou junto, quero comemorar junto e sempre incentivou, né? Porque assim, pai, eu quero fazer medicina veterinária, que é a minha filha mais jovenzinha. Tá lá, mexendo com cavalo, manda as fotos para nós, tem foto que ela tá com cobra pendurada nela. E às vezes ele dá risada, né? Fala assim, nossa, a Dani, né, ela é toda pequenininha, bonitinha e tá lá mexendo com um cavalo que é 3 vezes maior. Mas ele, nossa, filha, que legal, que joia, que bacana, isso mesmo, vai. Pai, eu quero fazer biomedicina, que é a minha filha mais velha, que ela já é formada.
ela mostra as fotos das bactérias que ela tá cultivando e tal. Ele fica, nossa, filha, que legal. Ó, o pai vai fazer um exame de sangue. Olha aqui como é que tá o exame e tal. Então, ele incentiva, ele está perto. E eu, como esposa, às vezes eu falo assim, vou precisar viajar, mas eu nem sei se eu tô com vontade. Não, vai, você tem que ir. Então, ele incentiva, ele apoia, ele tá junto, ele respeita. E em 28 anos de casado, muitas vezes as pessoas perguntam assim, Suzana, o Celso não tem ciúme de você? Porque agora eu vou contar um negócio, que ele é 10 anos mais velho que eu, né? Você é mais jovem que ele, não tem ciúme? Falei, olha, nunca... Às vezes eu falo assim, eu gostaria que você tivesse um ciúmezinho, né? Pra dar uma... Só pra dar um tempero. Nada. Então, às vezes já aconteceu de eu viajar, ficar semana fora, né? Por conta do trabalho, é curso, é isso. Eles, não, você tem que ir, vai, é pro teu crescimento profissional, é legal, né? E quando eu volto, e daí como é que foi? Foi bom? Foi legal? E daí tinha bastante gente? Não tinha? Então, ele é um incentivador. E em 28 anos de casado, eu nunca vi o Celso desrespeitar uma mulher. Agora, veja, em 20 anos de prefeitura, eu já presenciei muitas situações de assédio sexual e assédio moral. Nossa. Às vezes eu fico sensibilizada com algumas meninas jovens, ou até mesmo que estão ali no estágio, que são assediadas, né? Então, isso é uma falta de respeito. Então, nesse sentido, assim, eu quero deixar aqui até assim, um elogio a ele por ele ter essa integridade e esse caráter no sentido de respeitar as mulheres, independente da idade. Pode ser uma menina, uma mocinha, até uma idosa. Trata todo mundo igual, procura ser assim amigável com todos, mas sempre dentro dos limites do respeito. Então, isso é algo assim que eu admiro nele. E por isso que ele tem o meu voto, né? Você vota nele porque ele é teu marido? Olha, dependendo da postura, eu acho que ele não ia ter meu voto. Né? Porque tu tá envolvida. Olha, sim. E assim não. E eu incentivo ele. Porque eu vou falar uma coisa pra você. Já foi inúmeras vezes que eu disse pra ele assim, cara, sai da política, porque eu assim não curto muito, sabe? Mas tá no sangue, ele gosta. Né? Ele tem uma paixão e ele trabalha nisso. Ele é um legítimo vereador. Ele realmente faz aquilo que é o papel do vereador. E como ele gosta e como eu sei da importância da minha liberdade, eu também dou a liberdade a ele para ele correr atrás dos seus sonhos. Né? Então, tem que ser no casal, né? É isso aí. Suzana, obrigado pelo teu tempo, acho que foi um papo assim, nossa, maravilhoso, esclarecedor. Para quem tiver dúvida, para quem quiser saber sobre o programa, como é que faz, as mulheres, como é que elas podem fazer, se elas podem participar, os homens eu sei que é só em caso de a justiça que manda, vamos dizer assim, né, os casos para vocês, que vai encaminhar os casos para vocês, mas para as mulheres, como é que elas podem ter mais acesso a esse tipo de informação? Então, a nossa secretaria fica no Brás Madeira. Fica ao lado do Sim Paraná, que é um ponto de referência. Uhum. Então, elas podem ir até lá. Nós temos grupos de mulheres lá dentro. Mas numa situação de violência, ela tem que procurar a delegacia da mulher para fazer o registro. Como que funciona? Se eu estou numa relação de violência, eu vou até a delegacia e faço a denúncia. Lá, eles vão solicitar se a pessoa vai querer representar. A partir do momento que a mulher representa, ela não consegue mais retirar. Tá. Antigamente ficava, denunciava, depois arrependia, ia lá, tirava. Hoje não faz mais isso. E eles vão pedir a ela se ela quer uma medida protetiva, porque às vezes a mulher corre risco. E se ela quer o acompanhamento da Patrulha Maria da Penha, que é um trabalho realizado pela Secretaria de Segurança. O Dr. Pedro, um amigo nosso, um abraço a ele, que tem esse trabalho maravilhoso. E, a partir de então, ela passa a ser acompanhada pela patrulha, até mesmo para guardar a sua vida. Então, ela tem que ir na delegacia da mulher. Entendi.
Caso ela queira um atendimento, ela tem que procurar a Delegacia da Mulher e caso exista um programa, esse programa ele é voltado para as pessoas que sofreram alguma violência, né? Ou não, que a gente trabalha também a questão a gente tem um grupo na segunda-feira, e nós hoje estamos em torno de umas 30 mulheres, que a gente trabalha questões desde amor próprio, questões do autocuidado, né, que são mulheres ali do território. Quem quiser participar é na segunda-feira à tarde. Segunda-feira lá na secretaria. Lá na né? secretaria, na Lá no SESG. Brás Madeira. Qual que é o endereço lá? Rua... Agora me deu um branco, mas assim, fica em frente do supermercado Samara. Tá bom, não tem problema. Fazer propaganda agora. É isso aí, não tem problema, tá? Ô, Eric, depois se conseguir, pede pra colocar o endereço no GC aqui pra nós, tá? Facilitar. Obrigado, viu, Suzana? Obrigado pelo teu tempo. Eu que agradeço. E espero que tenha sido proveitoso. Pra nós foi muito bom, viu? Que legal, obrigado. Um Valeu. abraço. Todos somos políticos e temos uma ideia sobre política. E eu quero saber qual que é a tua ideia sobre política. Então, vem participar com a gente.